Se você chegou aqui nesse vídeo, é muito provável que você esteja passando pela mesma situação que muitos dos clientes relatam. Você adquiriu uma cota de resort acreditando que ia ser um excelente negócio, já pensando nas suas férias, naquele local paradisíaco, na praia, curtindo uma piscina com a sua família. Mas a realidade vai ter um pouquinho diferente. Boletos mais altos do que você tinha calculado, datas indisponíveis, uma burocracia muito grande para realizar a reserva, ou até mesmo impossibilidade de revenda da sua cota, ou impossibilidade de alugar a sua cota nos momentos que você não estiver utilizando. Se você está hoje nessa situação, segue comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te explicar tintim por tintim como é que você vai fazer para cancelar essa cota de resort, receber de volta a maior parte do seu investimento, isso se não for tudo, e se livrar de uma vez por todas dessa dor de cabeça. Pessoal, se você se identifica com essa história. Um casal de clientes contratou uma cota de multipropriedade no famoso resort de Caldas Novas. Ali no stand, no momento da venda, foi tudo lindo. Espumante gelado, uma cervejinha, um petisco e milhares de promessas. Promessas de férias garantidas e férias maravilhosas todo ano, sempre que você quiser. Claro que, diante disso tudo, eles assinaram um contrato, mas, saindo do local da venda, imediatamente se arrependeram. Perceberam a besteira que tinham feito, que não iam efetivamente utilizar aquele resort, enfim, seja lá qual for o seu motivo para se arrepender. Entraram em contrato com a empresa, mas claro, que eles não facilitaram de forma nenhuma o cancelamento. Impuseram um monte de empecilhos que não existem, multas abusivas, todos os obstáculos possíveis para fazer com que eles não cancelassem. Isso mesmo que aconteceu com eles, e é possível que você esteja passando por essa mesma situação nesse momento, acontece diariamente com milhares de brasileiros que contratam a cota de resort por impulso, ou ainda que não tenha sido por impulso, ainda que tenha sido uma decisão pensada, mas que depois tenha uma mudança do contexto pessoal ou financeiro, se arrependem e não conseguem cancelar de jeito nenhum, porque a empresa tenta de todas as formas fazer com que você não cancele para manter, claro, o dinheiro na conta deles. Mas a boa notícia é que você não precisa ficar preso a esse contrato que não faz mais sentido para você. Como já disse aqui nesse vídeo, eu vou te mostrar exatamente como fazer o distrato da multipropriedade e recuperar a maior parte do seu investimento. Mas afinal de contas, o que é essa tal de cota de resort? Na verdade, você adquiriu uma fração de um imóvel em um sistema que é conhecido como multipropriedade ou timesharing. Você é coproprietário de uma fração daquele imóvel e você vai dividir a utilização no tempo desse apartamento, desse resort, com os outros coproprietários. Tudo bem, entendi o que é a cota de resort, mas quando é que eu consigo realizar o cancelamento dessa fração do imóvel que eu comprei? Aqui existem algumas hipóteses diferentes. Eu vou abordar todas elas com vocês e você analisa aonde você se encaixa nessa história. A primeira delas é por meio do exercício do direito de arrependimento. Então vamos supor que você realizou a compra num stand de vendas, fora da sede da construtora. Se isso aconteceu, você tem 7 dias para exercer o seu direito ao arrependimento e informar para a construtora que você não pretende prosseguir com esse contrato. Lembrando que são 7 dias corridos. Então você assinou no stand de vendas, fora da sede da construtora. A partir do ato da assinatura, você tem 7 dias corridos para exercer o seu direito ao arrependimento. Mas para que isso seja feito de maneira regular, é importante que você siga um procedimento específico. Você tem que, obviamente, informar a construtora de que você não pretende prosseguir com o contrato. E a lei prevê que isso deve ser feito por meio de uma carta registrada, com um aviso de recebimento enviado para a sede da construtora. Claro que isso é um pouco mais burocrático, envolve custos também, afinal de contas você vai ter que se dirigir até o correio para enviar essa carta com aviso de recebimento. E hoje já tem sido aceito o envio por meio de e-mail com confirmação de entrega. Mas eu, particularmente, recomendo que você faça isso por meio de carta para você ter mais segurança de que exerceu regularmente o seu direito de arrependimento e não dar sopa para o azar. E para te ajudar nisso, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um modelo editável de notificação extrajudicial para você enviar para a empresa. É só você colocar ali os seus dados e fazer esse envio com total segurança para exercer o seu direito ao arrependimento. Existe uma segunda hipótese em que você consegue receber a integralidade do valor que você pagou, que é quando a venda acontece por pressão emocional, chamada venda emocional ou venda sob forte pressão psicológica. Imagina a cena, você está lá curtindo suas férias com sua família, de repente você é abordado na rua por um vendedor que te faz 1000 promessas. Te convida para uma rápida palestra, com champanhe, um local ali todo voltado para te fazer tomar uma decisão, comida, outras pessoas ali curtindo, torcendo, um vídeo passando na tela de famílias felizes, correndo no gramado, curtindo piscina, praia, enfim. Todo esse ambiente é criado justamente para você ser convencido mais facilmente. Sua adrenalina vai lá em cima, sua dopamina vai lá em cima, e isso te leva a tomar uma decisão emocional. É claro que, com a pressão do vendedor, com o ambiente que é criado, um ambiente acolhedor, você toma uma decisão sem exatamente pensar, sem refletir.
Isso faz com que você assine o contrato de multipropriedade, já faz o pagamento da entrada ali naquele momento, eventualmente até mesmo da comissão de corretagem, e é claro, quando você sai, você percebe a besteira que você fez, o golpe que você caiu. Mas isso é mais comum do que parece. Isso, na verdade, é feito com recorrência pelos vendedores, justamente para que eles consigam vender cada vez mais, acarretar mais comissões e enganar cada vez mais pessoas, infelizmente. Mas dentro de um escopo de um processo, uma ação judicial, é possível comprovar que essa venda foi feita de forma emocional, que foram utilizados artifícios ali naquele momento para te fazer tomar uma decisão sem refletir. E é claro que isso é uma conduta abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, e, conseguindo provar tudo isso que aconteceu, é possível cancelar essa compra, cancelar a aquisição da cota de resort e fazer com que você receba de volta todo o valor que foi investido. Um terceiro caso é na hipótese de promessas não cumpridas, de propaganda enganosa. Isso também é muito comum nesse universo da multipropriedade. Ali naquele momento o vendedor faz uma série de promessas. Diz que você vai poder ter flexibilidade nas datas para reservar, você pode fazer intercâmbio entre outras unidades daquele resort, em outros estados, que você vai receber uma série de benefícios, uma série de bônus, e na prática a gente sabe que nada disso é feito. Você manda mensagem, tenta contato, não recebe resposta, não consegue reservar as datas, e quando consegue aquilo já não faz mais sentido para você, você não consegue naquela data, os horários não são interessantes, você não está de férias, e tudo isso faz com que você não consiga aproveitar a cota de resort que você adquiriu. Então, se todas essas promessas foram documentadas, você tem provas de que isso foi feito, que você não está conseguindo exercer o seu direito como comprador, é possível cancelar esse contrato, mais uma vez, realizar a devolução da cota de resort e receber a integralidade dos valores que você pagou, exatamente pelo fato de ter havido uma propaganda enganosa. Existe ainda uma quarta hipótese, que é de atraso na obra. Quando você faz a aquisição da sua cota de resort e aquele empreendimento ainda está em construção, geralmente é oferecida uma data em que eles dizem que a construção será finalizada e você receberá as suas chaves e poderá efetivamente utilizar a sua cota de resort. Mas acontece que é muito comum que essas obras atrasem, afinal de contas é um empreendimento enorme, muito investimento, muitos blocos, muitas unidades, enfim, acontece dessa obra atrasar. Nesses casos, é importante que você tenha em mente que a construtora tem 180 dias de tolerância, ou seja, se eles dizem que a obra vai acabar no dia 1º de janeiro, eles têm até o dia 1º de julho para efetivamente finalizar, certo? Passado esse prazo de 180 dias de tolerância, que são 6 meses aproximadamente, você pode pedir a rescisão desse contrato, se já não fizer sentido para você. E nessas hipóteses, você também consegue receber 100% da quantia que você pagou. Então, mais uma vez, passados 180 dias, desde o prazo que a empresa te deu para entregar as chaves na sua mão, para finalizar a obra, caso o empreendimento ainda não esteja pronto, você pode pedir o distrato e receber de volta todos os valores que você pagou. No caso de atraso das obras, você ainda tem uma segunda opção. Você pode manter o imóvel e cobrar uma multa da construtora, que vai ser equivalente a 1% da quantia que você tiver pago até então, por mês de atraso. Em outras palavras, você recebe uma parcela que vai ser paga a você pela construtora, equivalente a 1% da quantia que você tiver pago até então, a cada mês de atraso. Agora vamos supor que você não se encaixa em nenhuma dessas opções. Você não foi vítima de uma venda emocional, não exerceu o seu direito de arrependimento dentro do prazo de 7 dias, não foi feito nenhum tipo de propaganda enganosa e a obra não está atrasada. Nesse caso, você ainda pode desistir desse contrato. Você não precisa dar nenhuma justificativa para a construtora para desistir, desde que as parcelas ainda estejam sendo pagas. Em outras palavras, você não pode ter quitado esse contrato. Nesse caso, você pode solicitar a rescisão desse contrato, realizar a devolução dessa cota de resort e receber de volta de 75% a 90% do valor que você pagou. Em outras palavras, você consegue receber quase a integralidade da quantia que você pagou, mesmo tendo desistido sem nenhum motivo. E nesse ponto, tem algo que acontece com muita recorrência. Você entra em contato com a empresa, pede a rescisão e pede a devolução dos valores pagos dentro dessas porcentagens que eu te contei. Mas acontece que a construtora impõe o pagamento de uma multa extremamente abusiva, fala que você vai ter que pagar taxas de administração, que vão reter também a entrada, a comissão de corretagem, e é claro que tudo isso não passa de uma grande mentira e de uma forma de te manter preso, vinculado a esse contrato, mesmo não fazendo mais sentido para você. Outra coisa que pode acontecer é que a construtora alegue que existe um patrimônio de afetação e que por esse motivo eles podem reter até 50% da quantia que você pagou. Em breves palavras, o patrimônio de afetação é um instrumento jurídico que é utilizado justamente para proteger os consumidores.
Isso significa que as quantias pagas para a construtora, para a realização, para a construção daquele determinado empreendimento, vão ficar vinculadas especificamente àquele empreendimento. Não vão entrar nas contas da construtora, da empresa, para que não haja nenhum tipo de confusão. Se por um lado isso pode ser positivo para o consumidor, por outro também pode ser negativo, porque, de fato, nessa hipótese, a construtora teria a possibilidade de reter até 50% da quantia que você pagou. Apesar disso, a justiça tem estado do seu lado. Mesmo na existência de patrimônio de afetação, tem sido entendido que a retenção de metade do valor que você pagou é abusiva, é excessiva, se não houver nenhum motivo específico para isso. Então, ainda nessa hipótese, você pode recuperar mais de 70% do valor que você já pagou. Em conclusão, se você adquiriu uma cota de resort e agora percebeu que na verdade caiu numa armadilha, não se sinta culpado. Muitos consumidores têm sido vítima desse verdadeiro golpe, que é a multipropriedade, e têm sofrido grandes prejuízos. Mas a boa notícia é que, como eu te expliquei ao longo de todo esse vídeo, você pode recuperar boa parte ou até 100% do investimento que você fez. Você não precisa ficar preso a um contrato que não faz mais sentido para você. Você não precisa continuar pagando essas parcelas que já não cabem mais no seu bolso. É possível realizar a rescisão desse contrato e receber de volta a maior parte da quantia que você pagou. E se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, deixe seu like, se inscreve no canal para que ele possa alcançar mais pessoas que estão na mesma situação que você. E se você não quer mais continuar pagando a sua cota de resort, procure um advogado especialista em direito imobiliário voltado para o consumidor. Até o próximo.